decide ter um estilo de vida mais saudável. A gente pensa, vamos gerenciar melhor a nossa nutrição, vamos gerenciar melhor o nível de atividade física, vamos gerenciar melhor o nosso sono. A gente começa a pensar em todas as possíveis variáveis que interferem na nossa qualidade de vida, para que a gente possa gerenciar e mudar o nosso estilo de vida. Quando a gente pensa também num evento, numa festa de aniversário, numa festa de casamento, quem já fez festa, organizou cerimônia, sabe o quanto que é trabalhoso, o quanto que foi difícil organizar, planejar, pesquisar fornecedores, contratar, monitorar. O tempo todo a gente fica ali administrando. E isso para todas as nossas coisas, todas as decisões que a gente tem na nossa vida, parte de uma decisão que a gente tem, de um objetivo que a gente tem, e para isso a gente precisa administrar. Administrar tudo isso que a gente coloca na nossa vida não é fácil. Não é à toa que hoje existem inúmeros aplicativos que ajudam a gente a organizar o nosso tempo, que ajudam a organizar as nossas atividades do lar, que lembra a gente dos pagamentos que a gente tem que fazer. Então existem vários instrumentos, palestras, que nos ajudam a organizar melhor a nossa vida e as nossas atividades. Mas aqui a gente está falando de nós como fisioterapeutas gestores. Quando nos formamos, logo a gente entende que a gente está lá para cuidar do paciente. Mas, na verdade, vocês acabam assumindo a responsabilidade do processo de reabilitação, recuperação dele. Logo, você é responsável e você é gerente da evolução clínica e funcional dele. Caso você não seja um fisioterapeuta assistencial, que lida direto com o seu paciente, você também pode ser um gestor da sua clínica, de um hospital, de um setor, de uma unidade, e gerenciar todas as atividades para que, de fato, a atuação, seja da fisioterapia ou de outros profissionais da saúde, exerçam aquele atendimento de uma forma efetiva e com qualidade. Inclusive, hoje já tem um número bem alto de fisioterapeutas gerenciando grandes hospitais, não só serviços de fisioterapia. Mas, uma vez que nós consideramos, a partir de agora, que nós somos gestores do nosso paciente, somos responsáveis pela evolução dele, ou das pessoas que atuam na nossa clínica e que vão realizar um procedimento, um atendimento para um paciente, é extremamente necessário que a gente cumpra alguns passos. Sem esses passos, certamente a gente não vai ter o resultado satisfatório ou objetivo, a meta que a gente deseja alcançar. Esse planejamento, essas 3 ações, ela parte de 3 verbos que parecem bem simples, mas eles são bem complexos. Que, inclusive, em aulas anteriores, a gente viu a importância de planejar, executar e de também monitorar todo esse planejamento e todas essas ações que você coloca para chegar no seu resultado. Antes mesmo da gente executar essas ações, a gente parte de um ponto, né? Uma oportunidade de melhoria. Seja uma melhoria para um paciente, para a recuperação de alguma condição que ele precisa, seja respiratória, no ambiente hospitalar, seja uma necessidade funcional, de uma correção mais musculoesquelética, você parte de um problema, uma alimentação que ele tem e que você deseja reabilitar para uma situação específica, como, por exemplo, retornar ao esporte que ele realiza. Se é o paciente que está hospitalizado, ele está lá com uma pneumonia, então, partindo desse problema, você tem que dar condições para que a parte respiratória dele volte e retorne a sua função adequada e integral. Se não é por uma necessidade ou por um problema, certamente é por uma ideia. Você pode partir de uma inovação, onde você quer implementar alguma coisa inovadora,
e daí oferecer uma melhoria. Achando essa oportunidade de melhoria, eu identifiquei aonde eu quero chegar, o que eu quero alcançar. E eu vou começar os meus 3 passos. O primeiro passo, planejar, ele é extremamente importante. Por quê? Muitas vezes a gente acha que o planejamento é aquilo que a gente está vendo. Essa figura mesmo, ela mostra a ponta de um iceberg. Normalmente a gente só olha a ponta, a gente só enxerga a ponta. Mas, quando a gente for planejar o nosso atendimento ou o atendimento de outros profissionais, é extremamente necessário que a gente veja toda a parte mais profunda, toda a parte que tem no entorno dessas situações. Então, quando você vai atender um paciente e ele tem um problema no joelho, você não vai focar só no joelho, você tem que focar no joelho, você tem que focar na realização, o que ele faz no trabalho, o que ele faz em casa, como que é as atividades que ele realiza. Você tem que saber quais são os recursos financeiros que ele tem, porque dependendo do recurso, você tem que fazer escolhas dentro das finanças que ele vai conseguir manter o tratamento. Você tem que pensar nos riscos que esse paciente tem. Então, de repente é um idoso, como que é a locomoção, como que é o espaço do ambiente. Então, todo esse levantamento antecipatório de enxergar outras situações que não são aquelas que a gente está vendo, que não são aquelas que a gente acha, que também a gente usa muito o achismo, é isso que vai dar o diferencial da gente fazer um planejamento mais eficaz e mais resolutivo. O executar, ele é consequência do planejamento que foi feito, de um planejamento profundo, onde tem toda aquela investigação além daquilo que a gente vê, daquilo que a gente entende, seja do serviço, seja do paciente. A gente precisa pegar as atividades, as ações que a gente determina desse planejamento e checar e potencializar, na verdade, aquilo que eu tenho em mim como fisioterapeuta de melhor, de habilidade, aquilo que eu faço de melhor para poder potencializar o tratamento do paciente. Se eu estou olhando para uma equipe, a mesma coisa. Eu tenho que checar quais são as habilidades e competências que essa equipe tem e que vai ser capaz de fazer a tarefa da melhor forma possível. Às vezes, encontrar essa sintonia de a melhor competência para a necessidade não é tão fácil, mas quanto mais próxima ela tiver, melhor é a execução da atividade. A sinergia é outra coisa também super importante, porque se a equipe que você coordena, que você gerencia, não está alinhada com esse planejamento que foi feito, com a proposta que você planejou, certamente a execução ela não vai ter o mesmo encaminhamento, ele não vai ter a mesma diretriz. Assim com o paciente. O paciente ele precisa saber exatamente o que você está fazendo, para quê e com qual objetivo. Porque dessa forma, o caminho ele é mais linear, ele é mais harmônico, ele é mais sinérgico. Motivação e integração. Quem já teve experiência com o paciente sabe o quanto que isso é importante. O paciente tem dias que ele está super animado, super engajado, super confiante e isso potencializa o resultado. Agora, o dia que ele está desanimado, você tem que ir lá tentar levantar todas as ferramentas que você tem. Muitas vezes o fisioterapeuta ele é meio psicólogo para tentar motivar, porque sem a motivação, o paciente não responde tão bem, a equipe não responde tão bem. Então, quando a gente está executando, não é simplesmente fazer com que as coisas sejam operacionalizadas. É importante que a gente faça o melhor aproveitamento das nossas competências, das habilidades para aquela tarefa, que a gente consiga influenciar e fazer uma sinergia com os envolvidos e permitir também que todos estejam motivados. O monitoramento já vem depois de uma sequência de atividades que você já executou.
Esse monitoramento, ele permite você ter, do seu ponto de vista gerencial, os pontos bons e os pontos fracos e os pontos fortes. Mas também é extremamente importante que a gente avalie a opinião dos stakeholders. Quem são os stakeholders? São todas as pessoas envolvidas. Então, enquanto você está trabalhando, não basta só você achar que o seu trabalho está bom. Você tem que perguntar se o paciente está ficando satisfeito, se está sendo atendido às expectativas dele, dos familiares, dos seus fornecedores, da sua chefia, dos seus diretores. Todo mundo que está envolvido tem que estar dentro da sua avaliação para que você perceba o que está bom e o que não está. E o que dá mais precisão aos nossos resultados, a monitorização desses nossos caminhos percorridos, são os indicadores. Os indicadores são medidas que não podem faltar. Normalmente na clínica, a gente usa esses questionários mais para a parte de pesquisa, mas é extremamente válido quando a gente usa desses instrumentos no nosso dia a dia, para que a gente saiba se está sendo controlada a dor, a funcionalidade, a capacidade respiratória e até mesmo para a gente avaliar a qualidade daquilo que a gente está prestando, né, do ponto de vista mais gerencial, de processos e tudo mais. Fazendo esses 3 passos, obviamente, quando a gente chega aqui no monitorar, na área de gestão, é o momento onde a gente faz uma reavaliação de tudo que foi feito. Se esses resultados estão permitindo a gente identificar se o caminho que a gente traçou, se as tarefas que a gente fez foram realmente satisfatórias para contemplar o sucesso do nosso resultado ou da meta que a gente desejava. Caso não seja, a gente usa uma ferramenta que chama PDCA, que na verdade você retorna o ciclo. Então você planeja novamente toda a sua proposta, todo aquele seu desejo, todo aquele seu objetivo, novamente executa e avalia. E isso é um processo contínuo, sem fim. Mas, qual a consequência do ponto de vista de gestão quando você se torna o responsável pelo atendimento do paciente ou pelo atendimento de outras pessoas que prestam serviço aos pacientes? As consequências podem ser das menores, como o desperdício, alto custo, porque muitos desses desperdícios levam a retrabalho, a consumo maior de equipamentos, a mais tempo de internação, a mais sessões de fisioterapia. Mas o que realmente causa a gestão ineficiente é uma sequela muito maior. São consequências que levam a prejuízos ao paciente, prejuízos que muitas vezes a gente consegue reverter, mas tem prejuízos que a gente não consegue. Por exemplo, a morte. Principalmente na internação, isso é uma questão muito séria e é levado muito como uma diretriz mundial para a gente melhorar a qualidade e a segurança do paciente. Por quê? Antigamente, os dados sobre os resultados da assistência ao paciente, ele era muito escondido, os dados não eram transparentes. Hoje é tudo muito mais cobrado, a sociedade clama por informação. E hoje os dados mostram o quanto que isso é sério e grave. A gente precisa de profissionais que se preparem, que planejem e executem atendimentos com segurança e qualidade. Recentemente, para vocês verem a gravidade de uma gestão ineficiente no nosso atendimento, saiu recente uma publicação falando que a cada 3 minutos, a cada 5 minutos, 3 pessoas morrem no Brasil por falhas que acontecem em hospitais. Condições que os pacientes adquirem no hospital. Não é a causa de internação, mas uma condição que leva dentro do hospital. Essas falhas são chamadas de eventos adversos. E esses eventos, muitas vezes, são problemas
na rotina, na sistematização do nosso atendimento, na falta de uma padronização, na falta de um protocolo, na falta de rotinas que realmente assegure um atendimento melhor. Esse número assusta porque essas condições que são adquiridas no hospital alcançam ao dia, 829 mortes por falhas que poderiam ser evitadas. Esse dado é maior do que condições como câncer, homicídio e acidentes de trabalho. Somando todos, não equivale à mesma quantidade de mortes por falha em hospitais. Isso é falhas que levaram à morte. A gente não está considerando as falhas que levam a prejuízos e sequelas. Então, eu acho que a partir do momento que cada um de vocês assume ser fisioterapeuta, vocês são responsáveis pelos pacientes, vocês são responsáveis pelo modelo de sistema de saúde que a gente implementa. Se vocês querem, de fato, mudar essa realidade e contribuir para um cenário de saúde diferente para a sociedade, é extremamente necessário se preparar, se capacitar, planejar, executar e monitorar adequadamente o atendimento do seu paciente. Obrigada.